Então, ó, primeira coisa aqui em termos de análise, tá, pessoal? Primeira desvantagem desse tipo de circuito é ter o negativo da fonte que alimenta o motor conectado ao negativo da fonte do microcontrolador. Então, primeiro problema. Por quê? Quando aqui nessa malha do motor, qualquer ruído ou qualquer problema que eu tiver aqui pode ser transferido para o microcontrolador através do negativo, do aterramento. Resultado, e motor gera muito ruído. Então é muito provável que você acabe acionando o motor e algumas vezes travando o microcontrolador. Ok? O segundo detalhe é o seguinte. Quando eu ligo o motor é bobina, é indutivo. Certo. Isso gera um campo magnético. Esse campo magnético significa energia. E quando eu desligo o motor, quer dizer, quando eu entro com o transistor em corte, essa energia tem que ser dissipada. Se ela não for dissipada, por alguns momentos vai aparecer uma tensão desse lado aqui em relação ao motor, uma diferença de potencial de 2.000 volts. Um instante muito pequeno. Então, o que vai acontecer? Esse campo eletromagnético vai gerar uma corrente reversa para a fonte. E isso pode, primeiro, queimar o transistor ou queimar a fonte. Posso danificar. Para evitar isso, eu tenho que colocar um diodo em paralelo com o motor. No caso, o pessoal costumamos fazer ele desta forma, em paralelo ao transistor. Também tanto faz. Por que eu estou colocando aqui? Porque tem transistor como TIP 122 que já tem esse diodo internamente, você não precisa colocar. Ok? Veja como ele funciona. Quando eu saturo o transistor, fecho um curto, passo uma corrente elétrica, o motor gira, porém, esse positivo está no catodo dele e o negativo está no anodo. Então o diodo não faz parte do circuito. Toda a corrente não vai nenhuma corrente para ele, passa pelo motor e o motor está funcionando. Tudo bem? Quando eu desligo o motor, a diferença de potencial do motor vai fazer com que aqui fique mais 2.000 e aqui fique menos. Aliás, desculpa, ao contrário. Ok? Resultado, o diodo está diretamente polarizado, ele entra em curto. Dessa forma, o campo magnético, a corrente, não vai para a fonte, ela vem para o diodo, ela vai passar pelo diodo. Ao passar pelo diodo, ele dissipa a energia, convertendo em calor. Então, por um instante muito pequeno, mas eu tenho que ter esse diodo de proteção. Se eu não colocar, de repente eu posso chegar e falar, ih, queimou a fonte, queimou o transistor, enfim. Então esse diodo está presente no circuito. Se você olhar aqui, nós temos aqui, ó, a base do transistor, eu tenho o resistor de polarização conectado à porta, do jeito que está lá, os 5 volts aqui, ó, resistor aqui na base. Um lado do motor está conectado no coletor, está aqui, ó, coletor ao lado do motor. O outro lado do motor no positivo da fonte. Então, o outro lado do motor está no positivo da fonte. Ok? Paralelo entre coletor e emissor, eu tenho o diodo de forma reversa. Ok? Sim. Tenho aqui o emissor ao negativo e reparem que eu estou ligando os dois negativos, tanto da fonte do motor quanto do Arduino. Ok? Então, se eu colocar aqui para rodar, nós vamos ter a seguinte situação. Não acionei o botão, não mandei tensão para a base. Olha só aqui, ó, entre base e emissor. Tá? Tá aqui, ó, escrito. Tensão VBE, 0 volts. Se a tensão VBE é de 0 volts,
Olha a tensão que está no coletor e emissor aqui, ó. 9 volts. Isso é, toda a tensão da fonte está sendo lançada em cima do transistor, não sobrando nada para o motor. Dá para perceber bem, nesse caso aqui, essa tensão em cima do VCE, 9 menos 9, sobra 0. Tudo bem? Ok? Então, quando eu aciono o botão, eu tenho a seguinte situação. Entre base e emissor, tensão VBE, tensão de base e emissor, 763 milivolts, 0,76 volts. Ele entrou em saturação. Ele fechou um curto entre coletor e emissor. Certo? Começa a passar corrente naquela malha, o motor está girando. Ok? Aí eu tenho, em cima do motor, ó, quantos volts eu tenho? 8,74. Por quê? Né? Os 9 volts que estão sendo aplicados, olha o VCE quanto que está. 48,9. Isso é praticamente 0,5 volts, né? Ok? Por quê? Aqui também tem uma resistência interna muito baixa quando ele entra em condução. Ó. Aqui dentro, entre coletor e emissor, aparece uma resistência baixa. Portanto, esses 9 volts, se a resistência está em série, então 0,5 praticamente ficou aqui e o restante fica aplicado aqui em cima do motor. Se você quiser compensar, você tem que pôr um pouco mais de tensão na fonte. Ok? Então está aí o motor girando, tensão de base e emissor, 0,7, tensão VCE, tensão no motor, e os LEDs e ele acionando. Apesar do nome amplificador, por quê? O transistor, nesse caso da informática, considerada a invenção do século, por quê? Através do transistor temos os computadores, microcontroladores e tudo mais. Ok? Apesar de, nesse caso, ele está funcionando como chaveamento, ligando e desligando o motor. Certo? Há uma outra função dele que eu posso utilizar como amplificador sonoro, por exemplo. Então eu tenho lá um amplificador na guitarra. Então eu pego o sinal de uma mídia, bem baixo em milivolt, e amplifico pra caramba. Apesar do nome amplificar, observe o seguinte, não é ele que cria a energia. Ele na verdade está acoplando duas fontes. Uma fonte desse lado e uma outra fonte de maior potência do outro lado. Isso significa que o material que está aqui entre coletor e emissor é muito mais denso. Se fosse contato, seria um contato muito mais grosso do que está aqui. Então, esse é o transistor que eu aplico uma corrente baixa aqui e ele permite, suporta uma corrente de coletor e emissor muito maior do que a corrente de base. Tudo bem? É. A questão da amplificação, do ganho, o ganho do transistor. Se você chegar a uma conclusão, por exemplo, eu cheguei aqui e falei assim, eu vou usar, sei porquê, mas por exemplo, eu vou usar 15 mA, certo? Vou passar do lado de cá 2 amperes. Então IC, que é 2, dividido por IB, que é 15 mili, né? Ou 10, para facilitar a conta. 2 por 10 dá 0,2, né? Esse aqui vai para cima multiplicando. 1, 2, 3. Quanto é o ganho que o transistor tem que ter? 200 vezes. Aí eu vou lá no manual e vejo e falo, caramba, se caso o ganho é muito alto, você tem que ter, por exemplo, às vezes você pode calcular, o ganho vai ter que ser com 1.000, 1.500 vezes. Aí você olha lá e fala, não estou achando o transistor disso. O que fazer? Olha, aumente a corrente da base. Eu calculei, por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar no outro slide, eu calculei para 4 miliamperes. Corrente bem baixa. Por quê? Se eu quiser colocar um LED para indicar que o motor está ligado na mesma saída,
Então eu vou ter a corrente 4 mA do transistor, mais 10 do LED. Certo? Então, se a corrente aqui é muito baixa, dá um ganho, tem que amplificar muito. Então o que você faz? Aumenta aqui para diminuir o ganho. Tudo bem? Então isso são as considerações a respeito de uma interface a transistor. Somente para corrente contínua tem um problema. Nós temos que ter uma solução para isolar as fontes. Então nós vamos ter tecnologia mais avançada do que isso. Em resumo, vocês aplicaram isso aqui, pode aplicar, mas não é recomendável. É mais para entender as tecnologias mais avançadas. Bem? Vou cortar o vídeo aí. Olha só a outra com relação, outro slide.